Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 29 de agosto, martírio de São João Batista. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, no dia do martírio de São João Batista, meditaremos juntos o profeta Jeremias, capítulo 1, versículos de 17 a 19. Farei de ti uma coluna de ferro, um muro de bronze contra tudo e todos. O profeta Jeremias é chamado a profetizar para um povo de cabeça dura. Ele é um profeta tímido e humilde, até medroso, mas Deus lhe fala: não tenha medo deles, para que eu não te faça ter medo deles. Essa é uma palavra misteriosa, uma ordem de Deus que pede coragem ao profeta. Ele deve olhar mais para Deus do que para as dificuldades. Deve encontrar sua segurança na atuação da palavra de Deus. Perseguição nenhuma poderá nos abalar, quando falamos e agimos em nome de Deus. Do livro do profeta Jeremias. Tu, porém, põe-te em prontidão, fica de pé e anuncia-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo deles, senão eu te farei tremer diante deles. Hoje eu faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, para enfrentar o país inteiro, os reis de Judá e os chefes, os sacerdotes e o povo do país. Farão guerra contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te defender. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O profeta Jeremias é uma pessoa simples e humilde que recebe de Deus uma missão difícil e incômoda. Deve anunciar a palavra de Deus a um povo que se faz de surdo porque não quer ser corrigido, formado, educado, não quer ser conduzido no caminho de Deus, vive deprimido e desnorteado. A situação que hoje meditamos pode bem fotografar a fadiga do profeta, a fadiga de quem tem a responsabilidade de apacentar um rebanho de ovelhas desgarradas e rebeldes. Na verdade, todos nós somos um pouco assim. A palavra de Deus para ele é forte e desce com a força de um martelo. Põe-te em pé, fica de prontidão, anuncia-lhe tudo o que eu te mandar. A primeira coisa de que precisamos ter consciência é que nós somos servos do Senhor. Não somos os donos da lavoura, não somos os donos da vinha, mas simples pobres servos que devem obedecer ao que o Senhor nos pede. A obediência que tanta rejeição cria no coração humano, nesse caso, é uma grande aliada e amiga. Quando o caminho se torna escuro, o céu se cobre de nuvens e os ventos contrários são fortes. Quando a tentação do desânimo se abate sobre nós, porque não conseguimos realizar nossa missão, porque parece que as nossas palavras não surtam efeito, o que nos salva é a obediência. Não fomos nós que nos escolhemos, mas foi Jesus que nos escolheu e nos constituiu, ou seja, nos moldou, nos fez capazes de anunciar. Deus chama fortemente a atenção Jeremias. Não tenhas medo dele, senão eu é que te farei tremer diante deles. Observe esta frase. Ela tem claramente dois níveis. O primeiro é o medo e o desânimo humano compreensível que Jeremias sente e que todos nós sentimos quando o nosso trabalho se torna difícil. A tentação forte de jogar a toalha e de deixar o barco andar, chutar o pau da barraca, como se fala. E o segundo é o medo divino,
um medo que o próprio Deus provocará em nós se não cumprirmos nossa missão. O primeiro medo é muito humano, é a tentação de desanimar diante da rejeição do povo. Bem que queríamos que todo mundo batesse palmas para nós, todo mundo cantasse Hosana para nós, todo mundo se convertesse na hora que abrimos a boca, mas não é assim. Nunca esqueçamos de que Jesus sempre teve que enfrentar uma violenta oposição por parte dos fariseus, escribas, anciãos e também do povo. E se chamaram ele de Beelzebul, o que vão chamar a nós? Diante destes desafios, quem ama pouco logo desanima. Quem esquece da obediência a Deus logo desanima. Quem, ao invés de ser pobre e humilde servo, quer ser um VIP admirado, então logo desanima. Portanto, a dificuldade pastoral é o melhor termômetro que mede o nosso amor e a nossa obediência a Deus. Ao invés de olhar para as nossas dificuldades, podemos olhar para frente e olhar para a palavra de Deus que diz: faço de ti uma cidade fortificada, faço de ti uma coluna de bronze para enfrentar o país inteiro. Farão guerra contra ti e não te vencerão. Isso é muito importante. O profeta não tem uma vida fácil e não vive sentado no sofá. Sua vida é uma guerra. Os reis de Judá, os sacerdotes e o povo inteiro do país farão guerra contra ti. Isso está escrito na leitura de hoje. Um profeta que não tenha todo mundo contra seria um profeta estranho e precisaria se perguntar que tipo de pregação, que tipo de profecia está fazendo. Mas mesmo que todos estejam contra ele, o profeta não está contra ninguém. Aliás, está a favor de todos e dá a vida por todos, dá a vida pelo povo. Diante de cada dificuldade, ele escuta no seu íntimo a palavra do Senhor. Farão guerra contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te defender. Jesus é o exemplo claro disso. Ele dá a vida para quem o mata, dá a vida para os homens que o crucificam, para todos nós que o crucificamos com nossos pecados. Aqui está o grande desafio. Se um profeta for frágil como um cristal, se for molenga igual a uma geleia, se ele se derreter como neve ao sol diante da primeira dificuldade, então significa que não ama, que não confia em Deus. Significa que ele sente mais dor de cotovelo do que amor por Deus e pelo povo, que sofre igual a ovelha desgarrada. Vamos parar um pouco e pensar: como eu sou diante das pequenas ou grandes missões que Deus me confia? Depois desta nossa reflexão, podemos ler novamente a palavra que Deus hoje nos doa. Tu, porém, põe-te em prontidão, fica de pé e anuncia-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo deles, senão eu te farei tremer diante deles.
Hoje eu faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, para enfrentar o país inteiro, os reis de Judá e os chefes, os sacerdotes e o povo do país. Farão guerra contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te defender, oráculo do Senhor. Vamos parar um pouco e anotar as frases da meditação e da palavra que mais falam ao nosso coração. Diante de tudo o que refletimos, podemos escolher o nosso propósito, que seja um renovado sim a tudo o que Deus nos pede, um renovado sim ao serviço de pastores e de profetas que Deus precisa de nós. Podemos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o nosso propósito de forma concreta na nossa vida.
põe-te de pé e anuncia: paz e alegria a todos. Farão guerra contra ti, mas não te vencerão. Paz e alegria a todos. Dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, onde te envio irás, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, por tua boca eu falarei. Hoje te dou meu povo para arrancar e demolir, para edificar, construirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Deixa teu pai e tua mãe, deixa enfim teu lar, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, porque a teu lado eu estarei.